Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal, nesse cenário agora diferente. Vim aqui para baixo do AP para falar sobre como foi essa minha história toda com as leituras e como isso me ajudou até aqui. Mas antes de eu discorrer esse assunto, vai curtindo aí esse vídeo e espalhando para quem você mais ama. É basicamente, como eu já falei nos outros vídeos, né, nos vídeos anteriores, eu tenho aí 18 anos de leitura, ou seja, eu leio aí mais ou menos desde 2007, ler e escrever de maneira corriqueira, de maneira mais constante e aprofundada. E assim, basicamente isso começou muito mais antes desse ano de 2007, que eu ganhava muitos livros, né? Minha mãe comprava alguns livros paradidáticos, eu lia alguns, outros deixava pela metade. Tanto que eu tenho ainda 2 livros aí guardados. Um deles é A Moreninha, de José de Alencar, que a gente sabe que é passado nas escolas até os dias atuais. Não da maneira corriqueira como era antes, mas a gente sabe que ler José de Alencar é um dos clássicos mais difíceis de se ler, tanto na literatura brasileira quanto na literatura estrangeira. Aí chegou o ano de 2006. Eu lembro que eu já começava a escrever, arriscava algumas letras. E eu tinha ganhado um conjunto de 2 blocos da minha mãe, e eu escrevia algumas poesias e tudo, ia lá, escrevia, etc. E deixava guardado dentro de uma caixa na casa da minha avó. Nessa brincadeira, isso aí foi mais ou menos em torno de julho para agosto de 2006, mais ou menos isso. Aí nessa brincadeira minha tia pegou sem querer a caixa e jogou fora. Aí eu fui procurar esse negócio, não sabia, ela disse, ó, não sei, acho que eu joguei por acaso fora e tudo. Então foi bem adverso pra mim, mas barulho de alarme, né? Pois é. Mas vamos continuar assim mesmo, tá barulho, mas tá tudo bem. Aí nessa, sei que passou esse período, e aí no quesito das leituras, que aqui é o foco desse vídeo, eu lembro que eu já tinha lido alguns livros, né, paradidáticos e tudo. E aí eu lembro que o meu tio, ele trabalhava para um senhor que era médico na época, e esse senhor entregava algumas coisas para ele, né, relativo a objetos, cacarecos. Minha avó chamava isso de breguesso, e aqui no Ceará a gente costuma chamar isso também de breguesso. Beleza, tranquilo, de boa. E aí nessa aconteceu que no meio desses breguessos todos tinha lá, se eu não me engano, 2 livros. Um que era mais de cunho religioso, que eu li depois, chamado Alma da Minha Vida, certo? Esse é o nome da Catherine Drucker, se não me falha a memória. E um outro que era sobre histórias de reportagens sensacionalistas dos tempos mais antigos até 1985, que era o ano do livro, chamado Espreme que Sai Sangue, de também um jornalista chamado Daniel Agrimani. Pois é. Aí eu tinha lido esses 2 livros por mera curiosidade, etc. E isso me despertou nesse quesito da leitura. Aí o que aconteceu? Na época, eu comecei a guardar o dinheiro da merenda que meu pai me dava, tipo, coisa na época de uns 50, R$ 2, e guardava durante a semana para, tipo, a cada 2 semanas ou pelo menos a cada mês, ir no Iguatemi, na época, comprar esses livros a R$ 10, que vendia muito nas lojas americanas naquela época. E aí nessa, eu comprava, né, esses livros e tudo. Eu lembro até uma vez que eu tinha em torno aí de o que? Mais ou menos R$ 8, R$ 10 que eu tinha juntado no período de 2 semanas. E aí meu tio e meu pai iam viajar para Canidé, e eles me deram cada um R$ 10, e eu fui comprar feliz os outros livros que eu queria. E aí eu lembro que nesse ano de 2007 eu li em torno de mais ou menos em torno de 7 a 8 livros. E aí depois os anos foram passando. 2008 eu li em torno de 12, 2009 eu li em torno de 25, e mais ou menos até 2013 eu mantinha uma média de 24 a 25 livros. Aí o primeiro pico dessa média foi em 2014, quando eu li em torno aí de 41 livros. E o segundo e terceiro pico desse negócio foi 2022, 2023. 2022, no caso, eu bati aí 48 livros lidos, e em 2023, 46 livros lidos. Beleza, tranquilo e de boa.
Mas o que de fato, né, falando dessa uma de livre, quase chegando já aos 500 livros lidos, e vou fazer um vídeo sobre isso, e tendo também uma média aí, pelo que eu calculei, em torno de 28 a 29 livros lidos por ano, que é mais do que a média do brasileiro médio, isso daí me transformou. No caso, assim, eu digo que, graças a Deus, além de do meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, os livros salvaram a minha vida. Porque hoje está mais do que nunca, mais do que antes, um limbo de ignorância, de uma maneira abissal e animal, cavalar, que é assim, de cair o queixo. Você fica assim, hã? Um negócio totalmente louco. Eu lembro até de uma propaganda que eu vi de uma faculdade aí privada, que ela dava para uma pessoa uma bolsa de estudo ou R$ 50. E pasmem, a maioria das pessoas pegou os R$ 50. É um negócio assim bizarro, louco, que eu fiquei pensando, cara, então quer dizer que assim, o pessoal, além de não dar valor ao estudo, que a gente sabe que não é tão assim o estudo da faculdade, mas a formação, no meu humilde ver, não deixa de ser importante, mas o que, junto a isso, o quesito da leitura também não é valorizado no nosso país. Em países, por exemplo, como a Espanha, quando eu estava em 2023 por lá, cara, é abissal como a arte e a leitura é muito valorizado. Eu vou dar o meu exemplo quanto a isso, antes de chegar nesse ponto da transformação. Eu lembro que quando eu estava na Espanha, eu ia muito para a biblioteca da cidade onde eu morava. E o que acontece? Ela tinha mais ou menos 2 andares e tinha uma arquitetura assim bem antiga e tudo. Eu achava muito bonito, muito interessante. Inclusive cheguei a fazer algumas coisas por lá, né? Principalmente relativo a estudo de catalão. Foi muito interessante, muito bacana. Chegava lá para estudar também e outras coisas. E eles tinham também uma pequena pinacoteca de obras de artistas locais. Isso era muito interessante, muito bacana. Aí, como a minha cidade era pequena, tinha uma outra maior. E para essa maior, teve um determinado dia lá que eu fui para a biblioteca de lá. Porque eu lembro que o funcionário da biblioteca da cidade que eu morei, ele tinha dito assim para mim, quando eu estava procurando um livro, se não me engano, do Freud. Tem tabu que acabei achando por lá depois. E acabei alugando, lendo um trecho, acabei lendo o quê? Um capítulo e metade do segundo. Mas beleza, valeu a leitura, mas eu quero ler ele de maneira integral aqui no Brasil. E aí ele disse, ó, esse livro aí do Freud não tem aqui agora porque alugaram, mas eu tenho certeza que está na biblioteca da cidade vizinha. Aí eu, beleza, tranquilo, fui lá. Cara, a biblioteca é gigante, é coisa de louco. Um negócio assim, absurdo e animal. E o mais impressionante é que jovens que têm ali entre os seus 16 a 20, 21 anos, que estão ainda com o equivalente ao ensino médio aqui no Brasil, ou então o equivalente à faculdade, eles estavam estudando aos montes por lá. E tendo tecnologia e tendo uma porrada de coisa, mas eles estavam lá estudando, concentrados e tudo. Um negócio assim absurdo e abismal, comparado ao que é o nosso país. E assim, hoje eu percebo que a leitura me transformou no sentido de várias formas, não só no sentido de ter repertório do que falar, no repertório de conhecimento e coisa, mas também no sentido de me comunicar também com o outro. Esse foi um dos pontos principais, porque há duas coisas que eu cito relativo a isso, é que, primeiro, eu estava fazendo um comparativo relativo aos vídeos antigos que eu fiz, e eu percebia que eu falava às vezes muito assim, ó, ou seja, não levantava a boca direito. E eu já estava lendo bastante nesses períodos aí, tipo, a coisa de 5, 6, 7 anos atrás. E aí o que acontece no meio de tudo isso? Acontece que teve uma segunda mudança nesse quesito, que foi a questão de percepção das situações e causas. Porque, cara, os livros eles dão muito essa noção de entendimento sobre o mundo. Porque por mais que você seja uma pessoa, que você não seja uma pessoa que viaje tanto, que saia tanto, que você, assim, pô, cara, eu só consigo sair até a outra cidade, por exemplo, você consegue se conectar
com o mundo através dos livros. E é uma coisa muito interessante, muito bacana. E ainda tem um bônus sobre isso que eu quero falar, da questão de o brasileiro não valorizar a leitura e ainda querer ter senso crítico. Eu lembro de um post que eu vi recentemente na rede social, famosinha, que tinha uma moça lá cantando uma música muito bonita num casamento e tudo. Achei muito bonito, muito lírico. Ela estava aqui com a letra, tipo, cantando ali, tudo, etc. Achei muito bonito pela voz da moça. E aí, quando eu vou olhar os benditos comentários, tava lá as pessoas. Ah, tá cantando com papel na cara. Ah, tá desafinado. Pô, canta muito, mas essa não é a música. Ah, eu tenho gatilho, Deus, pô. Tua cabeça é uma arma. Cara, é um negócio assim muito bizarro. Eu acho engraçado que o brasileiro ele gosta de criticar, quer ter senso crítico quanto qualquer tipo de coisa que exista hoje, o mínimo que seja, que pode ser essa caneta, pode ser essa bendita caneta, mas o cara quer ter senso crítico por essa caneta, porque, por exemplo, ela é quebrada aqui na ponta. Aí vai dizer, ah, essa caneta não serve, porque ela está quebrada na ponta, ela pode me machucar, fazendo não sei o que, não dá para colar na roupa, não sei lá onde, enfim. E não ler. E ler, você se desenvolve nesse quesito, de também ter senso crítico. E muitas vezes um senso crítico que pode não ser, em boa parte das vezes, assertivo, mas que ele pode ser daquilo que você adquiriu, não só do teu próprio eu, das tuas experiências de vida, mas também daquilo que você adquiriu através das tuas experiências literárias. Compreende o que eu quero dizer? Então, assim, eu achei muito bizarra essa situação em específico e outras tantas que se encaixaram que eu vi ao longo da vida, mas essa em si me destacou a mente, porque a gente percebe que as pessoas, mais uma vez falando, elas querem ter senso crítico sem ler. Então, assim, não faz sentido. Aí você pode dizer, ah, mas as pessoas, elas têm muitas vezes vivências, aquilo outro. Beleza, mas o que é que vai fazer diferença, na opinião dela, se ela não tem um senso crítico desenvolvido através da sua própria leitura? Tudo bem que em alguns casos, sem a leitura, através da experiência da pessoa, o senso crítico vai fazer diferença, como no âmbito profissional. Mas numa simples crítica à pessoa ter cantado, e de uma maneira muitas vezes equivocada, de uma maneira muitas vezes da qual a gente não entende razão e porquê de ele estar ali, ou estar daquela maneira naquele canto, não faz sentido nenhum, compreende? Então, cada vez mais que a gente possa se interessar pouco a pouco pela leitura. Como eu sempre digo, eu gosto muito dos livros físicos, amo eles, mas eu também aprovo muito a ideia de o cara ter um Kindle ou ficar ouvindo em audiolivro para ter uma otimização da leitura e da absorção de conteúdo de alguns livros. Super aprovo, mas o importante é que o cara desenvolva esse modo de leitura, que ele possa desenvolver a sua própria mente, o seu próprio eu, e não ficar nesse limbo de ignorância que está cavalar nos dias atuais, principalmente aqui no nosso país. Tudo bem? Então é isso. Discorri esse vídeo para vocês aqui sobre esse quesito da leitura, como ela me transformou e como ela faz a diferença, né, na vida das pessoas, como ela deveria, né, ao menos se o brasileiro médio pudesse fazer isso, porque talvez muita gente vai dizer, ah, mas às vezes o fulaninho não tem oportunidade, não sei o que lá. Mas, gente, percebam, a exceção é a regra do idiota. Muitas vezes eu posso entender alguém que vive na rua e realmente não tem condição de ler um livro. Tudo bem, mas a maioria das pessoas, como você, que deva estar com o celular na mão, tem condição, mas às vezes não lê, por preguiça, desinteresse ou coisa do tipo. Pois é. Então, se você gostou desse vídeo, por mais depreciativo e porradeiro que ele seja, porque eu não achei tanto assim, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, comentário, para a gente poder dialogar um pouco sobre isso, sobre tua opinião, se você concorda, discorda, o que é que você tem a acrescentar aqui, deixa teu comentário para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de se inscrever e clica na sineta que vai ter vídeos mais constantes aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.